Papo Produtivo chegando para conectar o mundo pelo fruto do conhecimento. Hoje o nosso papo definitivamente está mais do que produtivo, viu? Porque nós vamos conversar com um especialista em agronegócio, um parceiro TV Cacau, um cidadão que, assim como eu, né, é apaixonado pelo desenvolvimento que existe no campo. Celso Ricardo é o nosso convidado de hoje, que vem direto do Rio Grande do Sul falar de propostas para o desenvolvimento produtivo, fortalecimento econômico e sustentabilidade operacional e financeira para o agronegócio brasileiro. Celso, seja muito bem-vindo novamente, né, ao Papo Produtivo e à nossa TV Cacau. Olá, minha amiga Caliana. Olá, amigos da TV Cacau. É um prazer estar aqui de novo com vocês para nós tratarmos desses assuntos, né, importantes, pertinentes e que tenham um impacto direto, né, no desenvolvimento do nosso país, economicamente, financeiramente, né? Então, é importante que esse assunto seja debatido por mais e mais pessoas e que nós possamos colocar dentro desses debates pontos cruciais para que o nosso setor possa se desenvolver corretamente como ele precisa, né? Perfeito, Celso. Acho que nessa retomada aqui, nesse assunto, que ele é extremamente importante, porque você traz uma abordagem bastante ampla sobre o entendimento, tanto da parte administrativa quanto da parte operacional. Vamos fazer uma recapitulação, né? A gente que passou aí, estamos passando por uma mudança de estratégia, de critérios administrativos políticos na base federal. Você está aí no Rio Grande do Sul, a gente está tratando do cacau um pouco mais nas regiões do norte, nordeste, mas todo o agronegócio ele se conversa, ele se comunica, porque ele parte, sim, de uma ideia de sensibilidade pelos nossos gestores. Queria que você trouxesse aí um panorama de como é que você está avaliando. Estamos um pouco mais do que 100 dias de governo, né? Mas vamos fazer essa avaliação dessa transição política na área do Ministério da Agricultura, as políticas voltadas para o agronegócio. Como é que você está avaliando esta transição de governo? Caliana, eu vejo que estão acontecendo algumas mudanças, principalmente, como tu falou bem, porque está havendo essa transição de governo, mas, infelizmente, o agronegócio segue sendo político, né? A gente analisa os posicionamentos, a gente analisa, né, a oratória das pessoas que seriam os grandes representantes que poderiam, né, fazer com que esse setor se desenvolvesse e fosse para todos, mas a cada pronunciamento, a cada colocação que eles fazem, a gente vê que o nosso setor não está tendo a visão correta que precisa ter. São inúmeros fatores que eu acho que, partindo de um princípio desse agronegócio político, a gente acaba sendo tendencioso e, às vezes, até simplifica demais o significado da palavra. A gente não pode generalizar o setor através de uma cultura, nem para mais, nem para menos, nem positivamente, nem negativamente. Quando a gente fala de agronegócio, a gente fala de Brasil, a gente fala dos 26 estados e do Distrito Federal também, cada qual com as suas características, com as suas pertinências, com as suas capacidades, tendo em vista que o Brasil produz alimentos em todas as regiões. Essa preocupação eu tenho há muito tempo dessa simplificação. O Brasil vive, o setor vive de sazonalidade de mercados, e isso eu não estou falando do governo atual ou do anterior, eu estou falando do histórico do Brasil. Somos um país com uma tremenda capacidade produtiva. Somos um país que podemos não sustentar a fome do mundo, como algumas pessoas gostam de ilustrar. O Brasil não é o celeiro do mundo e não vai ser, por inúmeras razões. Mas o Brasil pode se posicionar a nível mundial a partir da sua capacidade produtiva, da importância que pode ter, mas nós precisamos definitivamente entender que não é o agronegócio que sustenta a política. E por que eu falo em política? Porque Brasília vive um agronegócio que não existe, vive um agronegócio do resultado final que beneficia a política. E nós precisamos inverter esses papéis. Nós precisamos botar a política para trabalhar em prol do agro e não o agro para sustentar a política. Enquanto nós não mudarmos a nossa visão e as nossas atitudes e entendimentos, infelizmente, nós vamos seguir sendo um país, com o perdão da palavra, até medíocre, tendo em vista as nossas capacidades, né? Então, o nosso entendimento, a nomeação de pessoas para nos representar, modelo de gestão,
são muitas as coisas que precisam mudar, independentemente do governo. Mas, para que isso aconteça, óbvio que o interesse de Brasília precisa ser despertado. E para que haja, né, esse momento que nós tanto esperamos, o debate, como nós estamos fazendo, precisa acontecer em larga escala no Brasil, com um único foco: interesse no desenvolvimento do agro. Exatamente. Desde quando nós tivemos a nossa primeira entrevista, nosso primeiro momento, a gente frisou bastante, né, Celso, a importância dessa conexão. A gente está aqui da Bahia, Celso está lá no Rio Grande do Sul, culturas do agronegócio em potencial um pouco distintas, mas que se conversam, se mantêm em uma linha de interesse para que chamem a atenção das autoridades, porque nós sabemos que o produtor é ponto crucial nesse processo, mas se nós não tivermos políticas públicas eficazes, eficientes, que venham a trazer oportunidade, a ampliação de visão comercial, a melhorias para a área de produção, você cria um engessamento. O Brasil, como dito muito bem pelo Celso, ele não é o celeiro do mundo, mas ele tem, sim, um grande potencial para ser, digamos, a referência do mundo. O que falta é realmente nós termos uma bancada de deputados, senadores, e aí a gente parte também para os estados, deputados estaduais, vereadores, que tenham comprometimento com a estrutura do agronegócio. O agronegócio, ele está bem amplo, e nesse tema que você trouxe, assim, nós vamos aprofundar bastante nessa linha das propostas de desenvolvimento produtivo, aí você traz fortalecimento econômico e sustentabilidade operacional, porque falar de sustentabilidade e agronegócio, para o conceito de alguns leigos, parece que a gente está fazendo uma briga, né, em campo. Não se preserva o meio ambiente, não se trata de sustentabilidade, que sustentabilidade, vamos fazer uma ressalva aqui, não é algo restrito ao meio ambiente natural. Sustentabilidade está muito mais além disso. É você conseguir equilibrar a existência do homem com o desenvolvimento econômico de maneira harmoniosa em sociedade, em um contexto maior. Então, quando a gente traz assim a referência do agronegócio, eu queria que você pontuasse, Celso, quais são estas propostas que nós podemos alertar, esclarecer, deixarmos os nossos representantes políticos um pouco mais envergonhados do que eles vêm fazendo lá, tendo aquela sensação de, poxa, eu poderia fazer bem mais. Eu tenho como fazer bem mais, porque existe um caminho. Só me falta boa vontade, né, para desenvolver isso. Caliana, tudo parte da boa vontade, do entendimento, da consciência, né, do senso crítico que nós devemos ter para que nós possamos tomar as atitudes corretas. Como eu disse no início, nós acabamos simplificando a palavra agronegócio, e eu gosto muito, quando eu falo do setor, falar em agronegócio, cadeia de valor. Porque quando a gente fala em cadeia de valor, a gente pega o setor primário, secundário e terciário, a gente pega, né, a entrada, a transformação e saída. E do jeito que o Brasil, nos últimos anos, e eu digo há uns quantos anos atrás, vem trabalhando, essa simplificação prejudica. Porque o que eu quero falar com isso? Nós falarmos hoje sobre PIB, balança comercial, safra recorde, exportação recorde, sinceramente, quando eu sento e olho o Brasil dentro de toda a sua extensão territorial e os problemas que nós viemos tendo, isso não quer dizer nada. Apenas serve como indicadores para os interesses políticos. Por exemplo, o PIB do agronegócio, dizer que representa 30% do PIB nacional, para mim, pouco indica, pouco influencia. Por quê? Nós falamos em volume de algo, de alguma coisa que está sendo produzido. Uhum. Quando nós falamos em balança comercial, superávit primário, apenas me traz uma referência como exportação maior que importação. Falar em faturamento recorde hoje, sobre uma exportação recorde, muito pouco me é revelado, porque quando eu paro, analiso esses dados e vou para dentro da cadeia de valor do agronegócio, e aí eu passo a analisar os problemas que o produtor rural vem vivendo, é básico e é simples que a conta e os dados não estão batendo. Então, essa consciência de, em primeiro lugar, entender o que é o agronegócio brasileiro, cadeia de valor, seria um princípio básico. Mas eu vou um pouquinho mais além.
Hoje, no Brasil, criou-se, de uma certa forma, o agronegócio da direita, da esquerda, o agronegócio desse ou daquele político. E aí começam os grandes problemas do Brasil. Porque quando eu identifico o nosso setor como uma pessoa apenas, eu acabo descaracterizando toda uma potencialidade que eu tenho, né? Então, assim, o agronegócio brasileiro ele pode atender o pequeno, o médio e o grande. O agronegócio brasileiro ele pode desenvolver economicamente os pequenos e os médios municípios. Então, são inúmeras as potencialidades que nós temos de produção. Mas, independentemente de governos ou partidos ou siglas partidárias, o primeiro passo para o Brasil se desenvolver em termos de agronegócio e cadeia de valor é deixar com que o Ministério da Agricultura, assim como o Ministério da Economia, desenvolva, né, um modelo de gestão específico capaz de analisar o Brasil sem ter divergências políticas no meio. Para mim, quando a gente fala num país desenvolvido, num país de primeiro mundo, não importa em que segmento seja, aquele fator que nós consideramos importante e que está na boca de todo mundo no Brasil, dizer o agro é a locomotiva do Brasil. Bom, mas o que eu estou fazendo para beneficiar o agronegócio? O que eu estou apresentando para ele? Não, eu me preocupo com a parte final do processo, PIB, balança comercial, faturamento recorde. Mas e as demais operações? Mas para que eu possa enxergar as demais operações, eu preciso ter uma isenção política. Eu preciso de um Ministério da Agricultura com uma gestão específica e, mais do que isso, eu preciso de um ministro ou de uma ministra que também seja imparcial. Eu preciso falar de um ministro ou de uma ministra técnico, mas não somente formado em agronomia, veterinária ou zootecnia. Isso não quer dizer técnico. Técnico quer dizer alguém que saiu do setor com projetos, programas e propostas colocadas em prática e que, sendo ele um profissional da área, ele poderá enxergar o Brasil como um todo e, mais do que isso, ele poderá ter senso crítico, independentemente de beneficiar ou discordar com alguém, e ele poderá montar uma equipe forte para trabalhar em prol do Brasil e do agro. Então, essas medidas iniciais, seja para analisar resultado ou para fazer o setor evoluir, para mim são cruciais e precisam ser colocadas em prática. Mas, infelizmente, analisando as propostas que foram levadas, inclusive por mim, a Brasília, no governo passado, e agora no atual governo, alguns contatos que eu fiz, explanando algumas necessidades, infelizmente, eu acho que nós vamos demorar um pouquinho mais para nós podermos colocar isso em prática e, infelizmente, quem vai pagar a conta é o Brasil e, mais do que o Brasil, é o produtor rural brasileiro, é o setor primário, que, para mim, há muito e muito tempo vem sendo deixado de lado e hoje deveria ter todas as atenções de qualquer governo que estivesse à frente do Brasil, independentemente de situações, porque é lá no campo que tudo acontece. E lá no campo é o que está acontecendo, os maiores problemas, porém, que estão sendo deixados de lado, infelizmente. Nessa falta de comprometimento, até acho que seria mesmo projetos superficiais para atender uma demanda complexa, que não trata-se de uma complexidade em termos de extensão, mas uma complexidade em termos de detalhes, né? O agronegócio ele tem que ter muita atenção por parte de quem gere. A gente tem muitos setores também, muitas instituições que acabam fragmentando, né, o pensamento, e aí você toca no ponto de trazer uma gestão mais imparcial, menos partidária e mais técnica. Esta é uma demanda que eu vou esticar um pouquinho, Celso. Acho que é o grande problema de todos os setores, não só do agronegócio, mas das políticas de ação amplas, né? As pessoas que assumem os cargos, eles são muito políticos e pouco técnicos, o que acaba levando para a linha de frente de órgãos pessoas incompetentes, e para mim a competência é um dos pontos mais negativos para você desenvolver um setor público, né? Porque você trata aí o comodismo, a falta de precisão para atender às demandas. Mas eu queria que você falasse um pouco, não da base do político, mas a base é o segundo político, né? São aqueles que ficam à frente de órgãos que passam essas informações, né? Porque muitas vezes
o político que está ali, o representante da cadeira em si, ele ouve e atende uma demanda desses grupos. E esses grupos que estão diretamente com o produtor, que estão diretamente com as necessidades básicas do setor, principalmente em específico aqui do agronegócio, eles não estão transmitindo a devida e precisa demanda e necessidade dos nossos produtores espalhados aí pelo Brasil? Perfeito, Caliana. Como eu disse alguns anos atrás, um dos princípios básicos hoje para nós desenvolvermos o nosso setor e tornar ele uma referência mundial seria encurtar os caminhos do campo até Brasília. Isso é o foco. Por quê? É o produtor rural, é o campo que reflete aquilo que nós vamos produzir. E aí eu estou falando em produtividade, produção, produto, custo, marketing, padronização, qualidade, preço e valorização de mercado. Só que, do jeito que funciona no Brasil, a gente vê que existem intermediários que realmente também, infelizmente, buscam muito mais o senso político, a colocação política, o bem-estar político e os seus interesses do que o campo. Só que o produtor rural brasileiro, de uma certa forma, ele tem uma parcela de culpa, porque ele aceita essas intermediações e essas intermediações, quando acontecem, elas não tratam os problemas que o campo está vivendo. Eu sou muito objetivo em te dizer aqui, Caliane, para todos os amigos da TV Cacau, que duas situações no Brasil, para mim, elas não precisariam acontecer e nem precisariam ter existido. Eu sou muito sincero. A CNA e a Frente Parlamentar Agropecuária no Brasil, para mim, só servem para fazer nota de repúdio ou cartas de repúdio, assinarem, né, discordarem, e isso muito pouco influencia. Muito pouco traz de resultados para nós do setor, né, que vivemos no setor do agronegócio. Então, são situações, são entidades que, de uma certa forma, elas giram em torno do interesse daqueles que estão ali dentro, e eu pude participar em Brasília, infelizmente, ver um pouco daquela realidade, inclusive das comissões de agricultura, que tinham como pontos de encontro às quartas-feiras, ao meio-dia, no almoço, no churrasco, que divergiam os interesses e os assuntos e partiam para comentários apenas e estritamente políticos e nada em prol do que o setor do agronegócio precisa ou precisava. Então, são situações que hoje no Brasil mais atrapalham do que ajudam. O agronegócio brasileiro dizer que tem a maior bancada em Brasília, muito pouco influencia para nós. Por quê? Eu vou tratar do primeiro ponto que num documento que eu fiz, e que eu fiz também questão de te entregar, ele é muito incisivo. E, para mim, é o que mais me preocupa, junto com tantos outros produtores rurais que tem pelo Brasil, que chama-se endividamento do produtor rural. Uhum. Eu, no ano passado, em fevereiro do ano passado, me sentei no meu escritório e, em 15 dias, eu fiz um projeto de securitização para o Brasil. Descrevi, montei, fui para uma consultoria jurídica do Senado Federal, pedir, né, orientação jurídica na época. Montamos o projeto, foi apresentado pelo senador Álvaro Dias. O projeto passou na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária com louvor. Hoje ele se encontra na Comissão de Assuntos Econômicos. Mas quando a gente vê as pessoas falarem de agronegócio com tanta potencialidade, aqueles falsos representantes, por que ninguém até hoje fez? Lembrando que foi em 94 que aconteceu o primeiro projeto de securitização no Brasil, resolveu os problemas, mas só que ninguém se preocupou naquela época em qual ferramenta iria oferecer para que o produtor rural não viesse a se endividar novamente. E aí eu estou falando das políticas públicas que deveriam ter sido desenvolvidas com esse foco, porém não foram desenvolvidas. Então, se eu tenho um produtor rural endividado, é sinal que eu vou ter uma redução no meu potencial produtivo, porque ele não tem acesso a crédito. Se eu tenho um produtor rural endividado, é óbvio que execuções judiciais num país que preza pelas instituições bancárias vão acontecer e o produtor rural vai ter prejuízo, porque os bancos vão tirar essas terras, essas propriedades, levando em consideração um valor que ainda está em débito, desconsiderando aquilo que foi pago, e o prejuízo é ainda maior. E mais do que isso, em alguns casos, aí eu coloco o produtor de arroz do Rio Grande do Sul, que, endividado, sem chance de ter acesso ao crédito oficial, acaba, de uma certa forma, caindo nas mãos das indústrias,
e estão financiando esse produtor rural com créditos mais altos, e o pior de tudo, o que acontece? O produtor de arroz paga no final da safra. Então, ele produz o arroz, leva o seu arroz para os engenhos, que os beneficia financeiramente, que financia a sua produção. Estando ele com o seu produto armazenado nesses engenhos, ele é empresário do setor, paga quando quer, como quer e o preço que ele quer pagar, e o produtor rural vira refém. Então, por que eu dei esse exemplo? Poderia dar o exemplo do cacau. Há tantos anos, o produtor do sul da Bahia abandonado, sem uma proposta esta que eu levei a Brasília, quando eu fui com a Tereza Cristina, a pedido do Paulo Guedes, e nada, absolutamente nada foi feito. Então, como é que nós estamos vivendo num país que se diz o país do agro, um país que os políticos enchem, né, a boca e o peito? Nesse meu documento tem 29 situações, eu poderia listar outras tantas e nada, nem ninguém até agora apresentou nada de concreto para nós resolver esse problema básico. Esses problemas básicos: endividamento, execuções judiciais e crédito oficial para o produtor produzir. Poderia falar no seguro agrícola, que não funciona, mas o país do agro, que é o maior obstáculo para o agro se desenvolver, se chama Brasil, infelizmente. Mas é aí onde chega o ponto, Celso. Você trouxe o problema e já deu a resposta, tá? Quando você diz por que um projeto como esse chegou lá em Brasília e não desenvolveu, aí logo depois você tocou aí no exemplo do Rio Grande do Sul, porque no endividamento acaba que o produtor fica refém das grandes indústrias. E aí, infelizmente, nossos políticos, voltamos a dizer, eles ficam num joguinho de... Eles são colocados pelo povo, mas quando eles entram, eles olham para os interesses de um outro segmento, né? É para a indústria, é para o setor que mais pode entregar para eles benefícios, e aí não é conveniente para o setor administrativo, infelizmente, para esses representantes que, lamentavelmente, a nossa sociedade coloca para representá-los, que tenha-se projetos objetivos. Porque, Celso, o que nós podemos ver, até tomando como ponto de partida o tamanho da nossa Constituição, ela é tão grande justamente para a gente se perder no meio dos nossos direitos, né? Então, quando se vai até o processo de propostas que existem tramitando no Congresso Nacional, são muitas propostas magníficas, mas o que falta é, geralmente, pessoas que tenham a sensibilidade, a instrução, a capacidade de saber interpretar a complexidade e importância desses projetos para o produtor. Só que há o interesse de que se tenha produtores cada vez mais reféns, cada vez mais enfraquecidos, vulneráveis a uma proposta paliativa, para que se venha sempre a ter uma demanda gradativa de crescimento ficcional, né? Eu vou aqui, estou necessitado, o produtor de determinada área está necessitado, não tem condições de desenvolver sua produção. Aí a gente constrói políticas públicas paliativas de choque, né, de acalma, vamos dizer assim, é um calmante temporário, geralmente em períodos estratégicos, nós sabemos muito bem, e aí há aquela calma, mas o problema maior continua, não há solução. Porque se você resolve, se você traz, se o nosso Congresso percebe a importância de um projeto como esse, levantado aí pelo Celso, provavelmente o problema do setor do agronegócio vai durar somente o tempo de estabilidade do projeto. Isso convém, Celso? Será que convém a bancada do agro? Eu vou te trazer aqui duas situações que tu está falando e comprovam, né, em termos de exemplos, isso que tu está dizendo. Eu pego duas situações do governo atual e do governo anterior que me preocupam, e aí chega na bancada ruralista, chegaria ou deveria ter chegado na CNA de alguma forma. Nós temos o presidente, eu vou no mais recente, o presidente atual do Brasil, fez uma colocação no exterior que o Brasil poderia dobrar a sua capacidade de produção. Eu concordo com ele, e quem acompanha meu trabalho há muitos anos, há mais de 10 anos eu venho dizendo isso, que o Brasil pode dobrar a sua capacidade produtiva, a sua capacidade de faturamento, mas só que o atual presidente se limitou a isso.
Para que nós possamos dobrar a nossa capacidade produtiva e de faturamento, nós precisamos que outros fatores aconteçam. E um deles está relacionado, por exemplo, à nossa representatividade e à exportação dos alimentos brasileiros. A gente precisa acabar com essa ideia de que agronegócio se resume ao complexo soja, milho e carne bovina. Eles não são os alimentos que o mundo precisa. O mundo precisa do feijão, o mundo precisa do trigo, precisa de inúmeras situações. Então, o presidente falou sobre isso e não trouxe aquilo que precisaria também ser comentado, que são esses fatores que influenciariam. Por exemplo, se o Brasil se tornar um grande produtor de algo ou alguma coisa, como, por exemplo, eu pego a soja e o milho, que a soja hoje já está com o preço despencando, né? É um absurdo o que está acontecendo com esse produto, mas quem está se posicionando é o país que hoje eu classifico que nós brasileiros somos colônia, a China. O Brasil é um país colônia da China. Muito em breve vai se tornar uma província, porque tudo que trabalha, tudo que gira ao entorno do agronegócio brasileiro é inflacionado e é definido apenas ou basicamente por esse complexo que é exportado para aquele país. Então, para que nós possamos dobrar a produção, nós precisamos diversificar. Para que nós possamos diversificar, nós temos que ampliar os negócios, seja no mercado interno, que é o nosso maior consumidor, como também no mercado internacional. Só que hoje, do jeito que nós estamos trabalhando inflacionado dentro do agronegócio, nós nos tornamos reféns de alguns países que podem nos pagar mais. Então, nós não estamos fazendo o básico. E qual seria o básico? O básico seria trabalhar dentro do custo de produção, e isso começa lá no campo, né? Nós estamos trabalhando um produto nós estamos trabalhando num setor que é inflacionado pela valorização do dólar, então nós não apresentamos nos últimos anos maneiras de controlar esse custo de produção a partir da valorização dessa moeda, e isso, somado à nossa sazonalidade, e desculpe, até a nossa incompetência de fazer um trabalho bem feito das fronteiras para dentro e das fronteiras para fora, nos criou uma colônia, né, ou nos definiu como uma colônia chinesa. Então, a primeira observação que eu faço é essa, e eu não vejo nenhum posicionamento da Frente Parlamentar ou da CNA em cima do custo de produção no campo, que é absurdo para qualquer cultura. Somados a isso, aí eu volto um pouquinho no tempo. Eu olho o nosso último governo, o governo anterior. Esse governo anterior aplicou políticas de livre comércio, de livre mercado, que são absurdas para um país onde as grandes empresas dominam, as grandes empresas literalmente definem quem, quando e como vai negociar. Então, essa política de livre comércio, de livre mercado, fez com que as grandes crescessem mais e acabassem quebrando com as pequenas. E mais uma observação eu faço com relação à importação de alimentos, que foi, né, a base praticamente do governo passado, porque eu também já havia afirmado isso, que no Brasil faltaria alimentos. Muitos diziam que era loucura, o país que era considerado o celeiro do mundo, não por mim, mas por alguns, faltar alimento, e faltou. Só que nós, partindo de um princípio de um alto custo de produção que nos torna menos competitivo no mercado mundial, começamos a importar alimentos com tributação zerada. Então, esses alimentos entraram baratos no Brasil. Só que, em contrapartida, o nosso produtor rural perde competitividade, capacidade e lucratividade, e não teve ninguém da Frente Parlamentar ou da CNA para levantar uma política também que liberasse a esse produtor importar insumos, sementes, fertilizantes e adubos de uma maneira mais barata também. Então, o que eu quero deixar claro é que estão acontecendo inúmeras controvérsias quando eu digo do agronegócio de Brasília e o agronegócio que nós vivemos. Na realidade, existe o agronegócio de Brasília, que quando a gente anda pelos corredores, chega a nos deixar tontos e perdidos, como é que eles vivem aquele mundo que não é real. Existe o agronegócio da CNA, da Frente Parlamentar, e existe o agronegócio que nós estamos vivendo. Então, essas duas situações de governo anterior e defendidas por eles como ideal, acabam ainda nos preocupando mais e nos mostrando que aquela luz no fim do túnel que nós estamos tanto esperando enxergar, eu acho que, infelizmente, vai ser para as próximas eleições, esperando que aquele que ainda virá daqui a 4 anos ou 3 anos e pouco, poderá tentar entender isso que nós estamos falando, e não é o que o Celso diz, é o que o agro está gritando para nós, implorando pela nossa atenção, só que, infelizmente,
essas pessoas que têm o poder, e infelizmente também tudo começa em Brasília, né? Essas pessoas não estão nem aí, só estão se preocupando em criar algum marketing, alguma informação para que nas próximas eleições eles possam garantir o seu banco, a sua cadeira no Congresso Nacional, ou, né, como um partido que será o líder, né, do governo brasileiro, infelizmente. Mas, felizmente, nós temos um Celso Ricardo que tem aí conhecimento, né, e tem o comprometimento de transmitir essa bagagem para o nosso território nacional, para as pessoas que realmente se comprometem. Quem sabe, né, a gente não encontra aí pessoas sensíveis que possam, de fato, absolver essas informações e levar para o que deve, para onde deve mesmo, para onde quem tem o poder da caneta colocar, defender e olhar o agronegócio com o respeito que ele merece. Eu não vou saciar todas as curiosidades, eu não vou deixar todo o assunto. Por quê? Porque Agronegócio com Celso Ricardo vai voltar para a nossa plataforma da TV Cacau, sim, tá? Vamos voltar com essa programação maravilhosa, com esse conteúdo, trazendo aí as crônicas, o entendimento, o conhecimento do Celso. Você, Celso, é importantíssimo para o desenvolvimento. A gente aqui tem essa filosofia de plantar a semente da informação. Eu digo isso e em todas as edições aqui do Papo Produtivo e tanto do Cientista João também, eu estou fazendo questão de afirmar que o que muda o mundo não são as respostas, são as perguntas. A partir do momento que você levanta o questionamento, que você expõe a dúvida crítica, você estimula, intriga pessoas a quererem buscar as respostas. Claro, os que sabem as respostas. Então, você que traz a pergunta e automaticamente responde o caminho, direciona, volta para a nossa grade, traz aí esse seu conhecimento para o nosso público, daqui da Bahia para o Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Sul para o nosso Brasil. Quem sabe a gente não muda essa visão do nosso Congresso, não é? É a nossa esperança, né, Kaliane? É a nossa vontade, e é essa esperança, essa vontade que nos motiva, que nos dá força a cada dia, né, que surge, para que a gente possa, de uma certa forma, apresentar um caminho. E esse é o meu trabalho. Eu não trabalho pensando em partido A, partido B, governo A ou B. O meu interesse é conseguir fazer com que o agronegócio brasileiro, a partir dessa potencialidade absurda que o nosso país tem, né? São tantas características positivas, e mais do que isso, a verdadeira locomotiva do Brasil, que chama-se produtor rural, ele é forte, ele é capacitado, só que ele vem sendo pressionado, esmurrado até, né, por esses governos que não olham para o campo de maneira correta, e isso tem feito com que muitos abandonem as suas atividades. Isso para nós é ruim, é triste. Então nós temos que apresentar ferramentas, caminhos, para que esse produtor, em primeiro lugar, entenda que ele é importantíssimo, nós precisamos valorizar ele, dar condições para ele produzir, sim, tendo em vista que ele é uma pessoa de alta competência para produzir, seja o que for, mas ele precisa se sentir valorizado. Nós precisamos dar oportunidade. E nisso eu só faço uma pincelada rápida com relação a duas situações. O Brasil, na realidade, abriu, né, nos últimos anos, uma proposta para nós vendermos terras brasileiras para o estrangeiro, né? E também nós abrimos precedentes para que empresas, dentre elas até multinacionais, venham financiar o agronegócio brasileiro. Inclusive, agora surgiu até um plano safra dolarizado. Isso é um absurdo. São absurdos. E quando a gente olha essas três propostas, né, sendo debatidas e até sendo aprovadas, e a gente vê em contrapartida um produtor rural endividado, que não foi por culpa dele, na grande maioria, né? Foi falta de condições para que ele, que trabalha numa empresa a céu aberto, se sustente. Então, nesse confronto de ideias e de situações, a gente vai ver que os nossos líderes, infelizmente, ou eles são incapacitados ou eles estão fechando os olhos para o que mais interessa, tornar o Brasil um país independente de novo. Infelizmente, nós tivemos a independência do Brasil lá atrás, mas hoje nós nos tornamos colônia de qualquer país que tenha condições de inflacionar e dominar essa nossa produção, né, mesmo que sejam complexos pequenos, e isso é triste, é preocupante, mas, como tu disse, eu espero que muito em breve, né, alguém levante, né, os seus olhos, aguce os seus ouvidos, porque conteúdo
Tem muitas pessoas no Brasil que têm. Só o que eles precisam ser é escutados, ouvidos, né? E esse é o nosso trabalho de tentar, mesmo que num trabalho de formiguinha, ajudar a mudar essa realidade que até então não é nada satisfatória para nós. E unindo forças aqui, através da comunicação, a gente fala da popularização de conhecimento. A gente tem uma ferramenta muito bacana, que é essa ferramenta da internet, que permite com que em todas as partes do Brasil e do mundo se tenha acesso, basta se ter vontade de buscar e ir até a fonte certa. Não adianta também ficar escutando, assistindo ou difundindo conhecimentos imprecisos, fake news, notícias que passam uma falsa realidade sobre o que está acontecendo com o agronegócio brasileiro, porque assim apenas camufla um problema que é grave e que atinge todos, né? Porque nós somos o que comemos e é do campo que surge o nosso alimento. Então, não podemos ignorar o que vem acontecendo, as políticas que vêm sendo trabalhadas na linha de congresso. Celso, muito obrigada por essa participação aqui no Papo Produtivo. Caliana, eu só tenho que agradecer a oportunidade. É importante nós termos essa condição de falarmos a realidade do que está acontecendo com o nosso setor, que é bem diferente do que vem sendo vendido pelas mídias sociais. Quero te agradecer a TV Cacau também e agradecer aos ouvintes e espero que nós tenhamos mais oportunidades e que a gente possa difundir cada vez mais ideias e posicionamentos em prol do agronegócio, que é um setor importantíssimo para o nosso país. Obrigado e um abraço a todos. Coisa boa! TV Cacau, produzindo sempre conteúdos com fruto do conhecimento.